Oi, pessoal, estamos aqui ao vivo, Diálogos com Dani. Hoje eu estou muito feliz. Mas antes quero passar alguns recados para você. Nós estamos ao vivo pelo Instagram, pelo YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá, se inscreva no YouTube. E também estamos ao vivo no Spotify. Para que essa mensagem consiga chegar a mais pessoas, tenha um alcance melhor. Avalie o meu Spotify, Diálogos com Dani, com 5 estrelas, porque faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas. A minha alegria hoje é gigante, confesso para vocês que até chorei fora aqui do ar, por recebê-la, a doutora Lívia Combs, minha médica, a minha médica, ginecologista, mastologista. Ela também faz parte do Hospital do Amor, aqui em Campinas, e também do Instituto Barini. Doutora, eu estou sem palavras, eu já te falei isso. Muitíssimo obrigada pela presença, pela confiança. O prazer é meu. Olá a todos. Tenho certeza que vai ser uma conversa riquíssima, falando sobre mama, saúde feminina, de um jeito leve. Vai ser muito bom. Como tem que ser. Doutora, até a gente estava conversando um pouquinho antes e a gente estava falando sobre exatamente isso, né? Que são aqui o nosso intuito hoje é de passar a informação de forma leve, mas de consistência, conhecimento, para que todas as mulheres possam ter a informação para poder decidir, né, sobre a sua saúde e, obviamente, também saber o que é legal, o que não é, o que é o certo e o que talvez não seja tão positivo assim, porque há muita informação na internet, principalmente, mas por pessoas que não têm o conhecimento adequado e, às vezes, informações erradas são levadas adiante. Então, esse também é o meu intuito de trazê-la aqui. Começando falando sobre saúde feminina, né? E você que é especialista, mastologista, sabemos que o câncer de mama ele é por fatores genéticos e epigenéticos, certo, doutora? Então, há as condições hereditárias e tem aquelas condições de estilo de vida e ambientais e que a paciente está submetida. Posto isso, doutora, quando é que uma mulher precisa recorrer ao exame de mamografia, primeiramente? Então, muito importante essa pergunta. Eu volto numa questão assim, que a internet, os meios sociais são importantes ferramentas de acesso à informação, mas é preciso haver um filtro. As pessoas precisam tentar ver a formação de quem elas estão ouvindo, que tipo de informação elas querem e estão recorrendo, para que não aconteça a divulgação de informações muitas vezes erradas e que até prejudique a saúde das mulheres. Então, esse é um ponto. Segundo, todo câncer é genético. Entenda, no momento que eu digo isso, que quer dizer que para a ocorrência de um câncer, obrigatoriamente acontece uma mudança, uma mutação, que a gente diz, em uma célula, obrigatoriamente. Então, todos os cânceres são genéticos, mas pouquíssimas vezes eles são hereditários. Quer dizer, que essa alteração no gene é herdada de geração em geração, de pai para filho, de mãe para filha, de irmãos. Entende? Isso é uma questão muito importante. E aí, a partir dessa premissa, a gente já sabe que uma minoria das mulheres vão vir a ter câncer de mama por uma questão hereditária. Então, a gente não pode ficar preso nessa informação dos antecedentes familiares puramente. Porque essa informação, ela é importante, muito, mas às vezes fica a ideia de que por não ter na família nenhum antecedente de alguém que teve câncer de mama, logo o risco da mulher é baixo. Isso não é verdade. Então, o risco, ele está muito associado a hábitos de vida, a alterações que podem acontecer normalmente pelo nosso envelhecimento, a qual todas nós estamos sujeitas. Então, dito isso, todas as mulheres de risco habitual, que a gente diz, que é aquela que não tem vários antecedentes familiares para câncer de mama, devem iniciar o exame de mamografia uma vez ao ano a partir dos 40 anos. Independentemente de ter ou não ter
parentes na família que tiveram câncer da mama ou ovário. Tá. Até, doutora, tem um vídeo que você coloca de que como é que por exemplo, percebi que preciso fazer, fiz uma mamografia, até você coloca lá no vídeo, e aí apareceu-se lá um nódulo, né? E que aí, por uma condição ou por uma orientação médica, é necessário fazer uma punção disso para fazer uma avaliação melhor, né? E aí até tem um vídeo, me corrija se eu estiver errada, que você explica como é que é feito essa punção, o porquê que ela é feita. E eu acho que é muito interessante, porque às vezes a mulher, ela pega a mamografia, ela abre, vê algumas coisas lá, já coloca um monte de coisa na cabeça que não existe. E isso quem me falou, vou citá-lo aqui, é o Dr. Barilli. Jamais abra o exame se você não tem conhecimento para tal, porque aí a gente de forma desenfreada joga no Google, o Google já te matou, vamos colocar dessa forma, né? Verdade. Então, ele sempre fala, não abra o exame se você não tem condições de avaliá-lo, né? Então, eu, fechado, entrego lá. Mas, enfim, existem algumas mulheres que abrem, vê aquela série de coisas colocadas, já se desespera, e aí cria-se uma série de fatores emocionais, pensamentos, e que isso também acaba atrapalhando todo o processo. Então, quando é que eu preciso fazer a punção de um nódulo, por exemplo, doutora? Então, a gente tem um sistema de classificação, que na verdade os radiologistas é que cuidam disso. É um sistema de classificação chamado BIRADS, que é uma sigla. E essa sigla, chamada BIRADS, é um sistema de classificação do exame da mamografia, do ultrassom e da ressonância magnética da mama, para dizer se um nódulo precisa ou não ser submetido à biópsia. Então, explico. Quando a gente vê uma alteração no exame da mamografia, do ultrassom ou da ressonância, essa alteração tem uma chance de ser ou não ser câncer da mama, de ser ou não ser maligno, a partir da morfologia, do aspecto. E esse aspecto leva a uma classificação, que é essa classificação chamada BIRADS. A partir dessa classificação, a gente sabe se um nódulo precisa ou não ser submetido à biópsia para ver se ele é ou não um câncer da mama. Então, a primeira questão é, a mamografia, o ultrassom, a ressonância por si só não diz se é ou não é câncer de mama. Isso é muito importante, porque eu recebo muitas pacientes no consultório falando, aí a minha amiga viu na mamografia que era câncer da mama. Não existe isso, gente. É impossível. Então, a mamografia, o ultrassom, a ressonância vai dar uma classificação chamada BIRADS. E se essa classificação BIRADS for 4 ou 5, significa que esse nódulo ou essa alteração tem um aspecto que pode ser maligno. E significa que, diante, então, de uma classificação 4 ou 5, essa mulher precisa fazer biópsia dessa alteração. É a biópsia que é a punção. E é só a partir do resultado dessa punção, dessa biópsia, que a gente vai saber o que é. Então, pela mamografia, pelo ultrassom puramente, antes do resultado da biópsia, a gente só sabe se existe ali uma alteração que precisa ser melhor investigada. Ótimo. Antes de eu fazer uma outra pergunta, é uma queixa acho que de grande parte das mulheres, de que o exame de mamografia é extremamente incômodo, né? Por quê, doutora? E se, de fato, eu vou fazer uma parte aqui, me perdoe quem não concorde comigo, mas eu acho que tem coisas piores, né? Mas o porquê de grande queixa das mulheres, né, desse incômodo por parte do exame. E, às vezes, muitas vezes, algumas não querem fazer por esse incômodo, né? Eu acho que antes do incômodo tem um pouco medo, sabe? Se eu fizer o exame, eventualmente eu posso descobrir algo e esse algo será alguma coisa que me faça ter que tratar. Então, acho que o medo
é muito mais importante do que o próprio desconforto. Mas o desconforto existe, eu acho que ele tem que ser validado, porque como é o exame da mamografia? É um aparelho como fosse um raio-x. Isso. Só que tem 2 placas e nessa placa encaixa-se a mama e vai apertar a mama para bater esse raio-x a partir da mama bem comprimida. Então, eu tenho que ser honesta, é desconfortável, porque a mama está sendo apertada, mas não é para ser uma dor e nem perto de ser algo insuportável. Isso. Não é. É desconfortável. Isso. Eu digo que é para minhas pacientes que a posição de você ficar de pé com a mama apertada, acho que é mais chato até do que o aperto em si. Porque Verdade. a técnica de radiologia que está fazendo o exame, meio que tem que ficar ajeitando a sua mama naquele aparelho, Exato. puxando um pouco. É isso que é mais chato do que doloroso. Sim. Só que aí a pergunta seguinte é, doutora, mas em 2024, como a gente ainda não tem um exame que substitua? Mas não tem, porque, veja, é uma questão da técnica mesmo. A mama é um órgão que fica para fora do corpo e que para a gente enxergar as coisas que estão dentro da mama, a gente precisa desse aperto, dessa compressão. Então, mesmo outros exames, como, por exemplo, o ultrassom, a ressonância, não enxergam algumas alterações que são só vistas na mamografia e principalmente alterações muito precoces, muito iniciais, antes mesmo dessas alterações poderem vir a ser um câncer da mama. A ressonância também não é uma posição muito favorável. A mulher tem que ficar de bruços num aparelho, com a mama, então, na verdade, virada para baixo. Não é muito confortável. Acho que a diferença é que não tem a compressão parecida com a mamografia. Mas em termos de desconforto, veja, os exames de ginecologia em geral não são muito confortáveis, né, Dani? A coleta do Papa Nicolau não é muito confortável, enfim. Mas, coitada das mulheres, de certa forma, várias coisas não são muito confortáveis, mas existe um benefício comprovadamente visto pelos trabalhos científicos de que reduz mortalidade, na medida em que, quando a gente tem um exame que ao longo dos anos demonstram que as mulheres que eram submetidas a esse exame de mamografia, chamado rastreamento, versus aquelas que não fizeram esses exames de rotina, existe alteração em termos de mortalidade pela doença. Então, existe alteração da mortalidade por câncer de mama nas mulheres que são submetidas ao exame de mamografia anual a partir dos 40, em relação às que não são, existe. E são poucos os cânceres que a gente tem exames eficazes de rastreamento. A gente não tem um exame para detectar, por exemplo, precocemente um câncer do pâncreas. A gente não tem um exame precoce para detectar um câncer do ovário. Por exemplo, E a gente tem da mama. Então, ainda que ele seja um pouco desconfortável, é um exame eficaz. Concordo, doutora. E aí, por exemplo, fiz a mamografia, fiz a punção, né? Porque deu lá o BIRADS 4 ou 5, né, doutora? Então, aí eu fiz a punção desse nódulo e o resultado tem 2 possibilidades, doutora, então, me corrija. De repente, ser apenas um nódulo, que ele não é maligno, ou maligno. Como é que depois, a partir desse diagnóstico, como é que conduz o tratamento? Na verdade, nós não temos só 2 possibilidades. Não, nós então eu falei aqui bobagem. Não bobagem, de jeito nenhum. É até super interessante seu comentário, porque racionalmente a gente pensaria isso. Isso, Mas, na verdade, nós temos 3 possibilidades, você vai entender por quê. Diga. A primeira possibilidade é que realmente essa biópsia demonstre que é uma alteração 100% benigna, a qual não precisa ser feito nada. Nenhuma intervenção. É benigno, não é câncer, não vira câncer, não é nenhuma alteração preocupante. A segunda possibilidade, mais óbvia, é que seja uma alteração maligna, que seja um câncer de mama. E aí, a partir disso, vai demandar um tratamento específico para o câncer da mama. Mas existe uma terceira possibilidade, que são as chamadas lesões precursoras ou de alto risco. Explico.
Quando a gente faz uma biópsia, a gente está tirando um pedacinho daquela lesão. Certo. A gente não está tirando a lesão inteira. Então, imagina um bolo. A gente está tirando um pedaço do bolo e, a partir dessa fatia, a gente infere o que seja o resto. Tá. Mas quando a gente tem algumas alterações, eu cito como exemplo, hiperplasia ductal atípica, ou uma alteração chamada papiloma, ou um tipo de lesão com atipias, é um pedaço do bolo, uma parte daquele nódulo ou daquela alteração, dizendo que existem células atípicas ali. Mas o que é a lesão como um todo, eu não consigo, muitas vezes, concluir a partir da biópsia e preciso remover a lesão toda para ter 100% de certeza do que ela é. Então, existe um meio do caminho aí. Então, não é a primeira possibilidade ser 100% benigno, não é a segunda possibilidade ser maligno e vamos para o tratamento do câncer de mama. É um intermediário, que é uma lesão que precisa ser removida, mas a qual eu só consigo saber com exatidão o que é depois que eu tirei. E aí o removido que a doutora fala é cirurgicamente. Cirurgicamente. Tem que ser retirada essa lesão numa cirurgia para ser mandada inteira para análise, ou pelo menos uma parte maior. Para, a partir dessa parte, eu conseguir dizer se ela é maligna ou benigna. Tá. Eu não sabia dessa terceira, doutora. E é muito comum. Existem muitas lesões as quais a gente precisa tirar cirurgicamente, fazer uma pequena cirurgia da mama, um setor da mama, a gente diz, para que a gente tenha 100% de segurança do que é essa alteração. E aí que vem a segunda pergunta, muitas vezes, das pacientes. Ué, doutora, mas se corre o risco de eu ter que operar, por que a gente já não opera direto, sem ter que fazer a punção, a biópsia? Porque é chata a punção. Sim. E aí a resposta é: se for câncer de mama, a cirurgia não pode ser só a remoção pura e simples da lesão, como se fosse um caroço da fruta. Quando é câncer de mama, primeiro que dependendo do tipo de câncer, a gente precisa começar o tratamento com a quimioterapia. E segundo, que dependendo do tipo, a gente muda um pouco a estratégia de tratamento, mas a cirurgia do câncer de mama é sempre a remoção da lesão do nódulo com uma margem de segurança, um pedacinho de mama boa ao redor, porque senão volta. Então, a gente não pode, em hipótese alguma, retirar uma lesão da mama sem saber o que ela é, ou pelo menos ter ideia a partir da biópsia, porque a cirurgia vai ser incompleta. A gente vai ter que voltar e operar de novo, caso seja câncer da mama. Então, doutora, agora você me explicou porque assim, suponhamos, né, no segundo caso, o tumor é maligno, então vamos partir para o tratamento do câncer de mama, onde grande parte das mulheres retiram a mama quase que na sua totalidade, vamos chamar dessa forma, assim. Estou falando como leiga aqui, né, como paciente. Mas nunca ninguém me explicou, ou nunca tive uma informação clara, o porquê que se retira tudo. A doutora agora, na resposta anterior, me disse, olha, precisamos tirar também uma parte da mama sadia para que não haja, na verdade, a volta disso. Agora está explicado. Mas aí, assim, não é grande parte das mulheres que precisa ser retirada a mama toda. O que é preciso sempre quando é câncer é que tenha um pedacinho de mama boa ao redor. Esse pedacinho, Dani, pode ser de 1 milímetro ou de 10 centímetros. Os estudos mostram que, em termos de recidiva, da chance do tumor voltar, é a mesma coisa. Então, já tem muitos estudos na literatura médica demonstrando que a segurança em relação à recidiva do quadrante, que é quando retira uma parte da mama e depois complementa o tratamento com a radioterapia, tem as mesmas chances de cura da mastectomia. Então, lá atrás, eu volto nessa questão porque ela é muito importante. Lá atrás, com um cirurgião muito famoso chamado Halsted, que ele iniciou os estudos relacionados a câncer de mama, achava-se que quanto mais se tira, maior a chance de cura. Então, faziam-se cirurgias assim gigantescas, que removia a mama toda, esse músculo no qual a mama
fica encostado, chamado peitoral. Tirava-se todas aquelas ínguas da axila. Sim. Então, acho que todo mundo conhece alguém que já tratou câncer de mama que ficou com um inchaço muito importante do braço, por exemplo, Isso, chamado doutora. linfedema. Isso. Porque tinha essa questão da cirurgia ter que ser muito radical mesmo. Tá. Hoje já se sabe que não importa se você tira 1 milímetro, então, de mama saudável ao redor do tumor, ou 10, 20 centímetros. O que importa é que você tenha uma coisa chamada margens livres, Tá. que é quando você remove todo o tumor, mas com uma margem de segurança. E por que isso? Porque o tumor da mama, ele tem prolongamentos como se fosse, muito entre aspas, raízes, para as Tá. pacientes entenderem. Tá. E por isso que ele não pode ser removido puro, sem essa Só margem ele, de por segurança. exemplo. Entendi. Claríssimo agora, doutora. Claríssimo. E aí, fizemos a cirurgia de retirada deste nódulo ou destes nódulos, por exemplo. Qual é o passo, doutora? Como que eu vou diferenciar, enquanto médico, né? E orientar o paciente quando é a rádio, né, quimioterapia, e quando é a quimioterapia, doutora? Então, são tratamentos complementares e muito diferentes. Explico. Em geral, tumores muito agressivos, porque quando a gente fala em câncer de mama, a gente está falando em muitas doenças. Existem muitos tipos de câncer de mama. O nódulo da mama maligno, ele não é um só. É como se ele tivesse um nome, câncer de mama, e um sobrenome que diz acerca da agressividade dele. Tá. Dependendo desse tipo, que é uma análise chamada imunistoquímica, eu vou conseguir ter uma predição sobre a agressividade desse tumor. Tá. Se ele é um tipo de tumor muito agressivo, e quando eu digo agressivo, eu quero dizer que ele cresce rápido e que ele tem mais chance de gerar metástases, que é quando o tumor espalha para outros órgãos. Tá. Dependendo do tipo de câncer de mama, se ele já tem esse comportamento de maior risco de gerar metástases, a gente começa o tratamento pela quimioterapia, que é um soro que a paciente recebe através da veia no sangue. É um remédio. O remédio, tá. Porque esse remédio destrói as células do tumor. Destrói na mama e destrói no sangue. Então, se é um tipo de tumor que tem mais chance de gerar metástases, ela está protegida no sentido que ela está recebendo um remédio pelo sangue. Tá. E é por isso, inclusive, que a maior parte, não todos, mas Sim. grande parte dos quimioterápicos provocam a queda do cabelo e dos pelos, porque ele age destruindo células que estão em replicação. Quais são as células do nosso corpo que estão constantemente se multiplicando? As células do cabelo, da unha, dos pelos. Por isso é que a quimioterapia, na verdade, provoca essa queda do cabelo, porque ela age destruindo as células que estão se dividindo, que é o padrão das células do tumor. Doutora do céu. Alguém explicou claramente para mim o porquê que cai o cabelo. Era assim, olha, vai fazer quimioterapia e vai cair o cabelo. Né, Stephanie? Assim, vai fazer, vai cair o cabelo. Não. Não, é porque, Não. na verdade, a quimioterapia pensa num medicamento que age sobre as células que estão se replicando. As células do nosso corpo que estão se dividindo constantemente são as células do cabelo, da unha, dos pelos. Por isso que não é só, na verdade, a queda do cabelo. A pele da paciente que está fazendo quimioterapia também fica um pouco diferente. Caem os pelos da sobrancelha, dos cílios, porque são as células que estão em replicação, em divisão. E é por isso, inclusive, que o uso daquela touca que Sim. refrigera diminui muito a queda do cabelo. Não zera, mas diminui muito. Porque é como se ela paralisasse, através do resfriamento bem importante, o processo da divisão celular das células que estão gerando o cabelo. Então, congela mesmo esse processo e aí a quimioterapia não age sobre a célula que não está se dividindo. E aí, totalmente diferente disso, é o outro tratamento complementar. Depois de fazer um setor ou a retirada de parte da mama, a gente precisa irradiar, tomar uma radiação no restante da mama, para que não tenha risco de ter ficado alguma célula. Por exemplo, uma célula que saiu do tumor e está ali na própria mama. Então, a radioterapia é um tratamento local.
ali, É doutora, como na se região. queimasse mesmo, exatamente. O paciente entra num aparelho e sobre a mama ela recebe a radiação. Tá. Por isso que machuca um pouquinho a pele local, como se fosse, muito entre aspas, um bronzeamento artificial muito potente sobre a mama. É tá. isso que é a radioterapia. Tá. Diferente da quimioterapia, que é um tratamento sistêmico. No sangue. Tá. Entendi. E aí, obviamente, a paciente vai ser acompanhada e como a doutora disse, né? Quando isso é detectado de forma bastante precoce, a chance de cura ela é gigantesca, né? Mas, doutora, vamos voltar antes disso agora. Nós fomos lá na frente, mas agora eu vou voltar. Porque você me disse isso em consulta. E eu não me esqueço. Dani, a mulher precisa pensar nela de forma integral. Então, a saúde feminina, então você fazer o acompanhamento anual, sentiu alguma coisa, não fique esperando, porque quando a gente precisa se conhecer, doutora, em termos de corpo, que foi até o que você me falou. Quando a gente conhece o nosso corpo, a gente consegue, no primeiro sinal de alguma alteração, que, opa, alguma coisa não está legal aqui. Cuidado com a alimentação, exercício físico, e você me colocou, a saúde emocional também é muito importante. Então, eu estou voltando tudo isso, doutora, porque tudo que você colocou é de extrema importância e relevância, de forma muito clara, mas precisamos voltar antes, onde que a mulher precisa ter esse olhar, esse cuidado com ela, né? Sim. Porque se eu, enquanto mulher, não me atento, coisas podem passar desapercebidas, né, doutora? A gente tem que ter esse olhar, igual eu já comentei contigo na consulta, de que as coisas elas não são separadas. Apesar da nossa formação, até mesmo como médicos, muitas vezes jogar essa questão da separação. Então, tem o oftalmo, que é o médico do olho, tem a mastologista, que é a médica da mama, mas, assim, não dá pra gente fazer isso de forma tão separada. Por quê? Nós estamos o tempo todo vivendo, enfim, passando por experiências, os alimentos, a atividade física, as emoções, elas são muito importantes no processo de saúde e doença. Então, eu citei isso para você porque em outubro, por exemplo, que é o mês que a gente fala muito sobre a questão da mamografia por causa do chamado Outubro Rosa. Isso. E aí acontece, de certa forma, uma procura insana pela realização da mamografia. Isso, verdade. É óbvio que a mamografia deve e precisa ser realizada. Sou muito defensora, até pelos estudos, como eu citei. Mas o autoconhecimento da própria mama, aquela visão da tua mama, se mudou alguma coisa, é o ano todo. São todos os dias. Não precisa ficar uma coisa assim. Eu tenho pacientes que ficam muito aflitos e falam, doutor, eu nem palpo a minha mama porque eu não sei fazer o autoexame. Tá. Não precisa. Eu acho até um pouco ruim essa expressão do autoexame, porque fica parecendo que é algo técnico, que a mulher precisa saber fazer. E aí tem a questão de em determinado momento do ciclo menstrual. Então, qual é o dia mesmo da menstruação que é para fazer o autoexame? E quem não menstrua mais? Não precisa disso. Precisa que você... olhando no espelho, reconheça se de repente o formato do seu mamilo se modificou. Se surgiu um caroço ali que não tinha antes, a hora que você foi tomar banho e passar o sabonete. Se de repente, a hora que você foi passar o desodorante, percebeu alguma íngua na axila que não tinha. Esse cuidado é muito importante, porque tem a ver com o olhar da mulher sobre o próprio corpo e de procurar assistência, de procurar ajuda diante da percepção de alguma alteração. Exatamente, porque, doutor, você estava falando, eu estava aqui lembrando, porque, olha, no dia X do período menstrual, você precisa o espelho e fazer, né, a palpar dessa forma. Cria-se uma confusão. Exatamente. Minha mãe falava, eu não faço porque eu nem sei mesmo quando é que tem que fazer. E não pode ser assim. Tem que ser
uma coisa de um conhecimento. Se você perceber uma mancha que surgiu no seu rosto, é preciso que você procure o dermatologista para saber o que é aquilo. Mesma coisa em relação à mama, não fique tão preso à questão Só no de... autoexame, do Exatamente. palpar. Visualmente também é importante, né, doutora? Sim, de perceber uma alteração, enfim, e de procurar uma ajuda. Mas voltando na questão que você falou da espiritualidade, eu acho muito importante, mas a gente tem que tomar um cuidado e você vai entender por quê. A mulher que está passando por um processo de descobrir um nódulo que venha a ser um câncer da mama, ela já está com tantas coisas na cabeça que eu tenho muito cuidado e costumo, inclusive, não falar muito sobre isso na primeira consulta em relação ao diagnóstico, porque existe uma certa confusão e até mesmo uma própria culpabilização, assim. Então, a depressão, a ansiedade, a tristeza causaram este câncer de mama. E essa é uma informação muito perigosa, porque não existe nada que seja comprovadamente Categórico, associado, né? categórico. E aí eu costumo dizer o seguinte, a mulher, além de estar passando por um período já extremamente difícil, descoberta de uma alteração cujo tratamento não é fácil. Por mais avanços que se tenha, ainda é um tratamento que demanda bastante tempo. Poxa, tem a retirada de uma parte da mama, tem um monte de questões, ainda carregar essa questão de será que foram pensamentos, ideias ou emoções que provocaram isso? Então, eu acho muito perigosa essa associação. Eu acho que a gente tem que tentar manter hábitos saudáveis, tentar manter a cabeça boa, quando não, procurar ajuda. Então, ter uma assistência realmente para quadros de depressão, ansiedade. Eu brinco que quase todo mundo tem que fazer terapia em algum Todo mundo, momento, doutora. todo mundo, né? Eu falava, que brincando assim até, mas é aquela brincadeira que tem um fundo de verdade, que eu falava, conseguiu levantar e deitar no divã, pronto, vamos em frente. Vamos em frente, é isso aí. E então eu acho que tem esse aspecto da nossa cabeça, da nossa saúde física e emocional que influencia no aparecimento das doenças, sim. Mas muito cuidado nas nossas falas para que a gente não torne essa mulher que já está passando por um momento super sofrido de mais uma responsabilização, sabe? Mais vulnerável ainda, né? Exato. Porque senão a gente cria uma demonização, né, doutora? Das coisas. E por vezes, não é somente isso. É Não. como você disse, é uma visão do todo. Então, como que ela se alimentou, como que ela dormiu, como que ela levou a vida dela. Porque o que eu estou falando é assim, doutora, é no sentido do autoconhecimento mesmo. Então, tá bom, olha, hoje eu não estou muito bem. Por exemplo, estou cansada, um exemplo. Preciso respeitar o meu corpo. Estou um pouco mais nervosa, ansiosa. Será que vale a pena eu entrar em algumas discussões? É aquela coisa do silenciar antes da gente agir, pensar. E você colocou isso de uma forma tão clara para mim que eu acho que os médicos hoje, e aí eu não estou generalizando, mas eu estou colocando, como você disse, a gente estuda de forma separada, mas quando a gente está com o paciente, precisamos ver ele de forma global, perguntar sobre tudo, porque alguma coisa vai te dar uma resposta para você entender para onde você pode ir com o paciente, não é isso, doutora? Sim, exato. Eu acho que é desafiador, É porque tem desafiador, um sim. monte de colegas que fazem muito, assim, o melhor que eles podem. Sim, sem E dúvida. ainda assim, tem um monte de questões envolvidas. Mas eu acho que a gente tem que pensar desse jeito que a gente está falando aqui, de tentar não perder essa percepção Isso. do todo, assim. Tentar, pelo menos, se não 100% na primeira consulta, que seja ao longo de várias. Não precisa obrigatoriamente Na primeira já resolver tudo, né? não precisa, claro. Mas que a gente não perca essa possibilidade
de que as coisas realmente têm muitas influências. E honestamente, Dani, tem muitas coisas que a gente não sabe também. Sim. A ciência está sempre em progresso. Então, tem muitas coisas que a gente não sabe. Pode ser que no futuro a gente diga, olha, câncer de mama é causado por isso, isso e isso. A gente sabe muitos fatores de risco hoje, sabe? Mas a gente está longe de saber todos. Então, tem um monte de pacientes com hábitos de vida extremamente saudáveis. Eu brinco que muito mais saudáveis que os meus, que se alimentam bem, fazem atividade física, não usaram terapia de reposição hormonal por um tempo longo e vêm a ter um câncer de mama. Então, tem muita coisa também que a gente não sabe. A gente precisa tentar alinhar esse discurso da ciência, da espiritualidade e também com um vazio enorme de coisas que a gente simplesmente não tem ainda uma resposta e que pode ser que ao longo dos anos, óbvio, com as pesquisas a gente vá descobrindo. Mas se você pensar que ano passado saiu uma estatística de que tirando o câncer de pele não melanoma, esse câncer de pele mais comum, basocelular que a gente fala, isso Tá. do sol. Tá. Retirando esse, que é o tipo de câncer mais comum no mundo, o segundo é mama. E se você for pensar que mais ou menos metade da população mundial é homem, metade da população é mulher, como pode um câncer predominantemente feminino, porque homens podem vir a ter câncer de mama, Sim. a gente pode falar rapidamente sobre isso, mas é uma doença predominantemente feminina e que é responsável é o segundo tumor mais prevalente no mundo. Então, tem muita coisa que a gente ainda não sabe, certamente, que ao longo dos anos, com pesquisas e incentivo a estudos e pesquisas, a gente ainda vai descobrir. Fale um pouco sobre o câncer de mama masculino, doutora. É sempre um ponto, né? É. Muita gente acha que homens não podem ter câncer de mama. Isso não é verdade, porque homens têm mamas. Certo. Eles têm uma mama muito, muito menor do que a mulher. É uma mama que a gente diz é pouco desenvolvida, hipotrófica, que não atinge o grau de desenvolvimento da mama feminina. Mas ainda assim, mesmo essa mama muito pequenininha do homem, tem células, tem glândula ali. E a partir do momento que existe glândula mamária no homem, ele pode vir a ter câncer de mama. Isso é muito raro nos homens, é menos de 1%, mas não é zero. Então, homens podem ter câncer de mama. Significa que os homens também precisam fazer mamografia? Não, justamente porque eles têm um tecido mamário muito hipotrófico, muito pouquinho. Se surgir alguma alteração ali, um caroço, eles vão perceber na palpação. Sim. Mas essa questão da atenção com o corpo, de perceber se surgiu um caroço, também vale para os homens, sim, porque eles podem vir a ter e, em geral, quando eles descobrem, justamente são nódulos que já estão grandes, porque eles não têm essa atenção à mama por realmente achar que não é possível que se tenha. E eu, particularmente, já tive paciente homem, masculino, com câncer de mama, que percebeu quando já estava com um caroço grande, sabe? Porque não é algo o qual eles estão atentos no dia a dia. Então, não precisa nenhum tipo de exagero de se instituir qualquer exame de rotina. Não precisa, não é preconizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Mas fica o recado de que, sim, homens também podem vir a ter câncer de mama. Interessante. Doutora, se eu pensar agora em mulheres de forma generalizada, eu acho que é algo que eu estava lendo outro dia, um artigo sobre isso, e me preocupou, como a gente está falando aqui mais de mulheres, mas isso vale para os homens também, o aumento das ISTs é um fator muito preocupante, na minha visão, pelo menos enquanto indivíduo, né? Eu acho que até nesse artigo dizia nesse sentido de que não podemos deixar para lá, não podemos deixar de nos cuidarmos enquanto preservativos, cuidados com parceiros e assim por diante. Eu me lembro que na minha idade mais jovem, eu tinha 2 receios. Eu até estava conversando com uma pessoa, né?
Eu tenho 47 anos, então eu me lembro que na minha jovialidade eu morri de medo de ter uma gravidez indesejada, muito jovem, né? Ou de repente, ter alguma atividade sexual sem preservativos. Isso é uma coisa que eu sempre fui muito taxativa em relação a isso. Mas me parece que esse medo, ele se esvaziou ao longo dos anos. E eu estou falando aqui de homens e mulheres, né, de qualquer idade, inclusive, porque até a terceira idade hoje está tendo um número muito alto de ISTs também. O porquê, doutora, desse relaxamento, entre aspas? Desse afrouxamento, Desse afrouxamento. né? Afrouxamento é a palavra certa, Então, assim, a minha formação é como ginecologista e obstetra, porque no Brasil, antes de se fazer mastologia, a gente ou faz cirurgia geral ou faz ginecologia obstetrícia. A mastologia é sempre uma segunda residência. Então, a minha formação é muito importante nessa área de ginecologia e eu tenho muito orgulho dessa formação. Eu estudei na Unicamp, fiz CAISM e lá é um centro de referência de HIV. Então, a gente via muitas mulheres com HIV e não é algo que a gente possa descuidar. Eu acho que a gente está num momento de muitas formas de libertação. E isso, na maioria das vezes, é bom. Sim. Para a maioria das coisas. Mas as outras coisas em relação a outras doenças e outros cuidados não podem ser de jeito nenhum negligenciados ou esquecidos. A gente ainda tem muito HIV, tem muitas hepatites, a gente ainda tem sífilis no Brasil e até números de demonstração de ter retornado em vários pontos assim do país. Então, a gente está aqui conversando sobre algo que as mulheres têm muito medo e tá certo de ter, câncer de mama. Sim. Mas, além disso, a gente está aqui conversando sobre saúde feminina. E aí, assim, até como mastologista, eu preciso dizer que não se deve ter tanto medo de câncer de mama como se deve ter preocupação em relação a doenças sexualmente transmissíveis. Ótimo, doutora. É isso. É muito importante. Então, mulheres, assim, homens também, mas é que a gente está falando especificamente disso. Se cuidem. Não adianta ser aquela mulher que faz a mamografia todos os anos, mas que não tem essa segurança, que não se cuida nesse aspecto de uso do preservativo, de uma vigilância rotineira em relação a doenças sexualmente transmissíveis. Isso é fundamental. Até porque eu acho que quando, vamos supor, a gente quer, a gente deseja, né, ter uma gestação, a gente precisa caminhar para fazer o protocolo desses exames, doutora. Eles são protocolos, né? E aí, se você nunca se preocupou com isso, o protocolo pede para que você faça todo esse rastreamento. E se você descobre algo assim? E não é fácil, Dani, o tratamento. E não então, é fácil. A gente tem um momento, assim, de que tem muitas pessoas convivendo hoje em dia com HIV ou com hepatite, que os tratamentos, de certa forma, eles zeram a carga viral e a pessoa tem uma vida muito próxima, se não igual a de quem não tem infecções. Mas o tratamento em si não é fácil. O uso das medicações é extremamente hepatotóxico. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não é um tratamento fácil. As pessoas morrem de medo de quimioterapia, mas imagina ter que tomar uma medicação que tem efeitos, às vezes, muito parecidos com o quimioterápico para o resto da vida. Exatamente. Então, essa preocupação não pode ser negligenciada, de jeito nenhum. E não ser olhada, né, doutora? Não ser olhada. Não ser olhada. Doutora, a gente tem 14 minutos. Conversa boa, passa rápido. Voou. Eu queria falar sobre tantas coisas. Já é um convite para você voltar de novo, tá? Tá certo. Mas, de maneira geral, se você tivesse que deixar uma mensagem especificamente para as mulheres, sobre o que você quiser falar, né?
o que você deixaria, uma vez que vai ficar gravado? As pessoas talvez não nos ouçam, não vejam agora ao vivo, mas pode ver depois, pode ver daqui a alguns anos. Qual é a mensagem que você deixaria para que as pessoas pensassem sobre? Eu acho que a mensagem é para que a gente aumente a nossa possibilidade de cuidado, de estabelecer uma rede de cuidados, principalmente sendo mulher. Então, a gente vive um momento que ainda bem que isso tem sido mais falado, assim, desse estabelecimento de rede de cuidados. Acho que por muitos anos, mulheres foram fiscais de outras mulheres. E eu acho que a gente precisa se transformar em cuidadoras, em plateia, em aplaudir outras mulheres, cuidar de outras mulheres, ser uma rede de apoio. Rede de apoio, isso. E faz parte disso ter um cuidado, como a gente conversou, com o corpo, com as mamas, com as práticas, e que isso, se isso puder ser apoiado e pode por outras mulheres, que sejamos nós aqui, ainda que formiguinhas nesse podcast, Sim, conversando sobre isso, mas que eventualmente chegue essa informação à casa daquela mulher, que perceba uma alteração no corpo, nas mamas, enfim, que busque ajuda e que essa mulher seja assistida, seja orientada, seja cuidada, que é o que todas merecem. Doutora, quem quiser lhe achar, qual é a sua rede social? Então, o Instagram é o doutora Lívia Cons, o Cons é o C-O-N-Z. E, enfim, no consultório, eu estou atualmente aqui em Campinas, no Sim. Instituto Barini. E precisando, a Dani passa todos os contatos, né, Dani? Passo. Mas são esses. É possível me encontrar também através do Doctoralia. Vocês podem entrar, e, enfim, por essa plataforma. E tudo que eu puder e souber, estarei à disposição. Olha, eu preciso fazer aqui uma parte. Vou finalizando a conversa. Mas antes eu queria dizer que, doutora, fui paciente durante muitos anos do Dr. Ricardo Barini. Ele fez o parto dos meus 2 filhos, ele salvou a minha vida de uma gravidez tubária, ele sabe disso, sou grata a ele até hoje. E acho que ele me deu de presente a amizade dele e me deu de presente você, como a minha médica que está cuidando de mim nesse momento que eu estou. Não tenho vergonha de falar, estou no climatério, entrei na menopausa, e aonde você me clareou, olhou, me explicou, e eu acho que tudo fez muita diferença. Então, eu queria agradecê-la publicamente aqui. Muito obrigada. Eu fico muito feliz. Eu agradeço também por estar aqui, podendo conversar com você sobre isso. Foi demais. E eu tenho certeza, assim, que na vida a gente tem que ficar contente com as pequenas e com as grandes vitórias que a gente tem, não é? Exatamente. Eu falei para vocês que ela era incrível. Doutora, vamos fazer um brinde? Vamos. Desejando saúde, né, a todos que estão nos ouvindo, ou que vão nos ouvir, que vão nos assistir. Então, saúde para todo mundo. Saúde, né? para todos. Obrigada por vir. Gente, um beijo para vocês. Até o próximo.